Fala galera, estamos chegando para mais um Papo 10 aqui no nosso canal no YouTube. Aqui você sabe, né? O nosso Papo 10 toda semana conversando, entrevistando uma pessoa ligada ao futebol. Só que hoje nós vamos fazer um programa diferente. Vamos fazer um balanço, né, do que foi a temporada de 2021 para o futebol profissional de Alagoas, já que a temporada terminou ontem com a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde CSA e CRB permaneceram na competição para a temporada de 2022. Então hoje nós vamos fazer esse programa diferente aí para que você tenha uma noção de como foi justamente a temporada no nosso futebol, onde nós tivemos Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B de Campeonato Brasileiro, Série D de Campeonato Brasileiro. Então a gente vai fazer aqui uma retrospectiva, né? Contar um pouco do que foi a história do futebol profissional aqui em Alagoas no ano de 2021. Mas antes a gente abraça os nossos parceiros, a Madeiras do Brasil. Olha, para você que está construindo, reformando, para você que vai planejar os seus móveis para sua casa, para o seu apartamento, para o seu escritório, procure Madeiras do Brasil. Lá é o melhor local, com os melhores preços e, claro, um atendimento especializado. Madeiras do Brasil, que fica ali na Praça Arraiol, no bairro de Jaraguá. Também abraçando os nossos amigos de Massagueirinha Bar Restaurante, com duas opções para você, Ponta Verde e Jatiuca. Massagueirinha Bar Restaurante do nosso amigo Pedrinho Tenório, e aquele cardápio diferenciado do nosso Massagueirinha. Pois é, aquele cardápio onde você encontra aquela casquinha de siri, aquele arroz de polvo, a cerveja bem gelada, e vem aí Massagueirinha Arapiraca. Já nesse mês de dezembro próximo agora, os arapiraquenses e também todos da região estarão desfrutando do Massagueirinha Bar e Restaurante, a nossa especialidade, claro, frutos do mar. Carajás, aqui o importante é você. Você quer saber as ofertas, os preços da Carajás? Baixa aí o aplicativo no seu telefone e você recebe todos os dias todas as ofertas da Carajás. Carajás, aqui o importante é você. Bom, o futebol de Alagoas tem como já calendário definido a sua primeira competição oficial, a Copa Alagoas. E de novo, a agremiação esportiva arapiraquense, o time do Asa, conquistou a competição. Ainda com o técnico Lorival Santos, o time do Asa decide o campeonato contra o Coruripe e acaba sagrando-se campeão. E olha que o Coruripe decidiu a Copa Alagoas e veio a ser rebaixada no Campeonato Alagoano junto com a equipe do Céu. Com o título, o time do Asa conquista a Copa Alagoas e novamente a Série D, a vaga da Série D para disputar na temporada de 2022. E aí o Asa consegue a competição. E aí nós tivemos o Campeonato Alagoano. Vamos para o Campeonato Alagoano, onde o time do CSA consegue o seu 40º título. O CSA que venceu o CRB nos pênaltis na grande final do Campeonato Alagoano de 2021. Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 1-1, e aí nos pênaltis o time do CSA conseguiu o título vencendo o CRB pelo placar de 4-3. O detalhe do Campeonato Alagoano de 2021 é que o Asa, junto com o CSE, eles decidiram a vaga da Copa do Brasil, o terceiro lugar do Campeonato Alagoano. E o Asa conquistou justamente nos pênaltis o direito de disputar a Copa do Brasil também em 2022. Veja que o Asa começa a temporada muito bem, conquistando a Copa Alagoas e conquistando a vaga na Copa do Brasil, retornando a Copa do Brasil em 2022. E o CSE, no Campeonato Alagoano, o time do CSE conquista assim pela primeira vez o direito de participar de uma competição a nível nacional. Ou seja, os nossos representantes em 2022 na Série D serão Asa e a equipe do CSE. E o CSA consegue assim o título de campeão alagoano. Já na Copa do Nordeste, CSA e CRB foram os nossos representantes. E aí o que é que acontece? Os dois conseguem suas classificações na fase preliminar, ou seja, na fase classificatória. O CSA se classifica e pega a equipe do Fortaleza. O jogo lá no Ceará, lá no Castelão em Fortaleza. Enquanto que o CRB tinha tudo para se classificar, mas recebendo o Bahia no estádio Rei Pelé, acabou na última rodada o Galo tropeçando
classificou, mas aí pegou o Bahia jogando em Salvador. Nas quartas de final, Alagoas acabou sendo eliminada da Copa do Nordeste. O CSA perdeu para o Fortaleza pelo placar de 2-1, enquanto que o Galo foi goleado pelo Bahia 4-0 lá na cidade de Salvador. E aí praticamente terminava essa primeira etapa, ou seja, em termos de futebol profissional, com a Copa Alagoas, com o Campeonato Alagoano e também a Copa do Nordeste. Vale lembrar que no Campeonato Alagoano nós tivemos uma grande surpresa, uma surpresa positiva, que foi a participação do Aliança. O time estava chegando pela vez primeira para disputar a primeira divisão do futebol alagoano e já chegou a uma semifinal, inclusive sendo eliminado pelo CRB na fase semifinal do Campeonato Alagoano. O CSA pegou o CSE, empatou o primeiro jogo em Palmeira e goleou no Rei Pelé 3-0. Já o CRB venceu os dois jogos, venceu o primeiro jogo na UFAL e venceu o time do Aliança 2-1 no estádio Rei Pelé. Então terminava assim, vamos colocar a primeira etapa do futebol profissional, com o Asa garantido na Série D de 2022, o CSE garantido na Série D de 2022 e o Asa conquistando vaga na Copa do Brasil de 2022. O CSA campeão alagoano, com seu 40º título diante do CRB e garantido na Copa do Nordeste, garantido na Copa do Brasil, e o CRB com o vice-campeonato alagoano. Teria a garantia de disputar a pré-Copa do Nordeste. Então, CSA e CRB começam o ano dessa maneira. Aí vem a Copa do Brasil, temporada 2021. E aí o CRB faz uma grandíssima de uma campanha. Já o CSA de novo decepciona o seu torcedor. O CSA parou na segunda fase da competição, quando foi eliminado nos pênaltis para o Remo no estádio Rei Pelé. E o CRB não. O CRB, além de ter feito uma grande campanha na Copa do Brasil, isso serviu também para que o time arrecadasse muita grana, muito dinheiro para poder investir na temporada, principalmente para o elenco da Série B de 2021. O CRB surpreende e elimina o atual campeão, ou melhor, bicampeão da Copa Libertadores, o Palmeiras. O CRB consegue eliminar o Palmeiras em São Paulo, nos pênaltis, e avança para a fase de oitavas de final da competição. É quando para justamente no Fortaleza, perdendo os dois confrontos para o time cearense. Mas sem sombra de dúvidas foi uma grande campanha do Clube de Regatas Brasil na Copa do Brasil. Já o CSA, como eu disse, parou na segunda fase para a equipe do Remo, quando foi eliminado no estádio Rei Pelé. E aí um detalhe, antes da gente adentrar a Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB é eliminado da Copa do Nordeste. O CSA perde o Campeonato Alagoano. Aí a direção praiana resolve tomar uma decisão. Demite o técnico Roberto Fernandes e anuncia justamente Alan Al. Já o CSA, com tropeços na Copa do Nordeste, com tropeços na Copa do Brasil, o CSA acaba sendo tomado de surpresa quando o técnico Moza assume e diz que recebeu uma proposta da Chapecoense, que vai trabalhar no time catarinense e deixa o Centro Esportivo Alagoano. Ou seja, CSA e CRB iniciaram a temporada fazendo trocas no seu comando técnico. O CRB demitiu Roberto Fernandes, já o CSA, o Moza, aceitou a proposta do time catarinense e foi embora do Clube do Mutante. Bom, essa foi a primeira etapa dessa trajetória, dessa retrospectiva do que foi o futebol de Alagoas nessa temporada de 2021. Já já a gente vai adentrar aí a questão da Série B. Mas antes eu tenho de novo aquele recadinho para lhe dar. Olha, para você que está construindo, para você que está reformando, para você que quer planejar os móveis da sua casa, do seu apartamento, do seu escritório, procure Madeiras do Brasil. Lá é o lugar. Madeiras do Brasil, o melhor lugar com as grandes ofertas. Fica ali no bairro de Jaraguá, próximo à Praça Arraiol. Massagueirinha Bar Restaurante. Para você que está afim de curtir aquele final de semana, verão chegando, Massagueirinha, especialidade da casa Frutos do Mar, um cardápio excepcional. Massagueirinha Bar Restaurante com duas opções, uma na Jatiuca e outra na Ponta Verde. E vem aí Massagueirinha Arapiraca. Aguarde, vai ser um grande sucesso com certeza. Massagueirinha Bar Restaurante aqui em Maceió, essas duas opções, Ponta Verde e Jatiuca, e vem aí Massagueirinha Arapiraca. Carajás, aqui o importante é você. Baixe aí no seu telefone o aplicativo da Carajás e todos os dias você vai receber, logicamente, ofertas da Carajás. Aberto de domingo a domingo, nos feriados também. Carajás, aqui o importante é você. Bom,
Aí vem a Série B para CSA e CRB. O CSA entra numa expectativa muito grande porque na temporada passada o time ficou na 5ª colocação, ficando muito próximo de retornar à primeira divisão, perdendo inclusive o acesso para o Cuiabá, que disputou e disputa a primeira divisão nesse ano. Mas o CSA começa dessa maneira, ou seja, o time do Centro Esportivo Alagoano, ele começa com o Moza saindo, aí o CSA contrata ainda no Campeonato Alagoano o Bruno Pivetti, que dura muito pouco na Série B, foram poucos jogos no comando técnico da Série B, o CSA tira o Bruno Pivetti, anuncia Ney Franco, que também não conseguiu dar uma sequência boa de trabalho no Centro Esportivo Alagoano. E aí o CSA anuncia novamente o retorno de Moza Santos. O Moza que depois que saiu do CSA teve uma passagem curta pela Chapecoense e também pelo time do Cruzeiro de Belo Horizonte. Não se deu bem, tanto em um como também no outro. E aí o que é que acontece? O Moza fica sem clube, o CSA demite o Ney Franco. E aí o CSA, na oportunidade, o torcedor azulino ficava naquela expectativa, quem seria o treinador, quem viria para substituir Ney Franco. E aí o CSA, de certa maneira, surpreende. E o presidente Rafael Tenório anuncia a volta do técnico Moza. É importante colocar que o Moza assumiu o CSA novamente na 11ª rodada, com o CSA, aliás, na 11ª colocação, com 28 pontos. Então veja, quando o Moza retorna ao CSA, o CSA era o 11º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, com 28 pontos. E todo mundo imaginava que o CSA iria fazer uma Série B de Campeonato Brasileiro dessa maneira, ficando ali no meio da tabela, correndo riscos, como ocorreu em algumas vezes, de se aproximar do Z4, de entrar inclusive no Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o mais otimista torcedor azulino não imaginava que o CSA pudesse ter uma reação de brigar por um acesso, de chegar inclusive na última rodada buscando um acesso, um retorno à Série A. E aí volta o Moza, que já conhecia o elenco. Praticamente no começo da temporada, o Moza ajudou a montar esse elenco, jogadores inclusive indicados por ele, e aí o Moza começa o trabalho no Centro Esportivo Alagoano. E o CSA dá uma arrancada na Série B. Foram vários jogos de vitórias, de invencibilidade, o time dá um salto, chega inclusive na primeira página da tabela, começa a se aproximar do G4, o time do CSA começa inclusive a conquistar resultados importantes dentro e fora de casa, principalmente conquistando grandes vitórias fora de casa, como aquela sequência de vitórias contra o Vasco em São Januário, contra o Vitória em Salvador, ou seja, o CSA começou a subir degrau por degrau na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o torcedor começou a acreditar que seria possível uma volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E o trabalho do Moza vai se consolidando até o dia de ontem, quando o CSA chega na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, claro, não dependendo somente dele, dependendo de outros resultados, mas o CSA chegava com possibilidades matemáticas de voltar à primeira divisão. Repito, coisa que muita gente não acreditava da maneira como o Moza assumiu e onde estava o CSA quando o técnico retornou. O CSA até que tentou, o CSA até que fez a parte dele ontem no estádio Rei Pelé, goleando o Brasil de Pelotas pelo placar de 4-0. O CRB perdeu para o Operário 2-1. Era um dos resultados que interessava ao CSA. E no outro jogo, o Avaí não podia vencer o Sampaio Corrêa. O Sampaio fez 1-0, mas na parte final do jogo teve um pênalti a favor do time catarinense. O goleiro do Sampaio defendeu o pênalti, mas aí o VAR alertou ao árbitro Marcelo de Lima Henrique que houve invasão de área, mas invadiu todo mundo. Invadiram os jogadores do Avaí, do time do Sampaio, mas enfim, o árbitro vai lá do monitor, manda cobrar novamente o pênalti e aí o Avaí empata o jogo e numa cobrança de escanteio acaba virando a partida, vencendo 2-1 e tirando um acesso do CSA que estava muito próximo de acontecer com a goleada no Rei Pelé e a derrota do CRB. E aí, sendo assim, o CSA vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas uma bela campanha de recuperação do time azulino sob o comando técnico de Moza Santos. Já o CRB, aí o Galo perde o Campeonato Alagoano para o CSA. Foi eliminado na Copa do Nordeste. E o que é que faz a direção praiana? Resolve mudar o comando técnico. Tira Roberto Fernandes e anuncia Alan Al. O CRB fez uma Série B no primeiro turno excepcional.
todos davam como certo que o CRB seria um dos fortíssimos candidatos ao acesso na primeira divisão. E esse sonho do torcedor praiano, esse sonho do torcedor do CRB, finalmente estava muito próximo de ser concretizado. Porque realmente o time fez uma bela de uma campanha no primeiro turno, mas no meu modo de ver, o CRB acabou cometendo alguns erros no percurso. Primeiro, quando achou que o grupo já estava pronto, definido para ir até o final da competição. E a gente sabe que a Série B não é assim, principalmente no segundo turno. Normalmente, o segundo turno da Série B, ela é muito mais difícil, ele é muito mais concorrido, muito mais nivelado do que o primeiro turno. Por quê? Porque as equipes também usam o primeiro turno como uma maneira de planejar, de estudar, de ver as falhas, o que o time precisa para o restante da competição. E muitos times se reforçam, muitos times contratam jogadores. Uns que estão fora do país, outros que estão até na Série A, mas que não estão jogando. E não foi o caso do CRB. O CRB achou que o grupo já estava pronto, que o grupo já estava fechado, que não havia mais necessidade, que não se tinha mais carência no elenco do CRB. E aí, na minha opinião, foi um dos principais erros da direção praiana e de sua comissão técnica. E o CRB não consegue, no segundo turno, fazer uma campanha como fez no primeiro turno. Tá certo que o time em nenhum momento correu o risco de se aproximar de Z4, de entrar no Z4, não. O CRB ficou muitas rodadas no G4 e quando saiu do G4 sempre na primeira página, sempre na parte de cima da tabela, mas o torcedor queria mais. Isso não se via para o torcedor do CRB. O CRB queria, através do seu torcedor, disputar a primeira divisão no ano que vem. E ontem o time chega na última rodada, também não dependendo somente de si, dependia de um tropeço do Avaí e ele teria que vencer o Operário. Mas aí o CRB decepciona ainda mais o seu torcedor, quando em 10 minutos de jogo toma 2 gols. Já vai perdendo por 2-0 para o Operário. O CSA ganhando no Rei Pelé, o Avaí empatando, ou seja, o torcedor praiano estava vendo o rival subir para a primeira divisão do futebol alagoano, aliás, brasileiro, coisa que não aconteceu. Mas o CRB, na rodada de ontem, decepcionou demais a sua torcida, porque primeiro não fez a parte dele, de vencer o jogo, e depois do resultado acabou não dando certo, o Avaí venceu. E um detalhe, técnico Alan Al, semana passada, chegou a dar algumas entrevistas dizendo o seguinte, que mesmo que o acesso não viesse, que esse grupo, esses jogadores que aí estavam, eles fizeram uma história no Clube de Regatas Brasil. Eu não concordo. História por quê? Porque o CRB teve a melhor pontuação da era dos pontos corridos, 60 pontos. Não concordo. História faz quem ganha. História faz quem conquista título. E não foi o caso desse grupo. Pelo contrário, o CRB ameaçou um acesso, mas acabou decepcionando na parte final. Inclusive o Alan Al com as suas decisões, com tomadas de decisões equivocadas, com escalações equivocadas, no meu modo de ver. E o CRB acaba a Série B na 7ª colocação. Atrás até do próprio Guarani, que acabou empatando o jogo lá contra o Botafogo e ultrapassou nos critérios o Clube de Regatas Brasil. E aí o CRB termina também com muitas informações de bastidores, principalmente sobre o seu executivo de futebol, o Thiago Paes, onde informações dão conta de que ele seria um dos principais culpados pelo não acesso do CRB, contratações equivocadas, fala-se até nos bastidores, por exemplo, de que o Thiago Paes estaria negociando, ou chegou a negociar jogadores da base do Clube de Regatas Brasil, que o clube chegou a negociar jogadores da base, nem sequer o próprio clube no geral tomou conhecimento. A pressão é muito grande em cima do executivo de futebol, como também do próprio técnico Alan Al, que chegou a garantir o CRB na primeira divisão do futebol brasileiro. Garantiu, ele disse, o CRB vai subir. E acabou não subindo. Então o Galo termina a temporada bastante pressionado pela sua torcida e resta agora saber o que é que vai acontecer para a temporada de 2022. Portanto, meus amigos, nossos amigos assinantes aí do nosso canal, um programa diferente hoje, fazendo esse balanço do que foi o futebol profissional em Alagoas 2021, dessa maneira, ou seja, para resumir, o Asa campeão da Copa Alagoas, o CSA campeão alagoano de 2021, conquistando o 40º título, o CRB fazendo uma bela de uma campanha na Copa do Brasil, o CSA decepcionando mais uma vez na Copa do Brasil, o CSA
quase que retorna à Série A do Campeonato Brasileiro e o CRB lutou, mas acabou decepcionando no final. Mas acredito e acho, entendo que o futebol de Alagoas está de parabéns, não é fácil. Mesmo entendendo o torcedor fica chateado, quer mais, o torcedor quer ver o seu time ganhar, quer ver o seu time subir, mas não é fácil. Uma Série B onde nós tivemos 5 campeões brasileiros, Guarani, Curitiba, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. 5 campeões brasileiros da Série A. E desses 5, 2 permaneceram, aliás 3 permaneceram na Série B para o próximo ano. Guarani, Vasco e Cruzeiro. Subiram Curitiba e Botafogo. Além deles, Goiás e o Avaí. Então uma competição muito difícil. E Alagoas, com 2 representantes, nós conseguimos manter os 2. E na última rodada, os 2 chegam com possibilidades matemáticas de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Queríamos mais, mas acho que CSA e CRB fizeram sim grandes campanhas na Série B de 2021. Agora, tem que se planejar bem, tem que se preparar bem, porque é uma Série B que cada ano se torna mais difícil. Um Vasco permaneceu, um Cruzeiro permaneceu, provavelmente um Sport vindo disputar uma Série B, o Grêmio muito próximo disso. Então veja somente isso aqui, se isso acontecer, Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Sport. Principalmente com todo respeito ao esporte, mas Vasco, Cruzeiro e Grêmio, equipes que já foram campeões brasileiras, campeões do Brasil, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Então veja que a Série B, cada ano, o sarrafo aumenta em termos de dificuldades. E CSA e CRB irão precisar de um planejamento muito bem feito, para que no mínimo eles possam se manter nessa competição no ano que vem. E para a gente fechar, claro, esse nosso Papo 10 de hoje aqui, passando para vocês o que foi a temporada do futebol de Alagoas, parabenizar também o presidente Felipe Feijó da Federação Alagoana, a toda a sua equipe, o Júnior Beltrão, ao Luciano Sampaio, a todos da Federação Alagoana, porque apesar também dos problemas, das dificuldades, ainda continuamos no momento pandêmico, ou seja, de pandemia, mesmo assim o futebol de Alagoas teve um grande ano. Tivemos várias competições realizadas, disputadas e todas elas com grande sucesso. Então parabéns aí ao presidente Felipe Feijó, o apoio que deu aos nossos clubes, às competições, ao Júnior Beltrão e a todos da FAF, e tenho certeza que será um grande ano também em 2022. E o Papo 10 vai estar de volta na próxima semana com um convidado para falar sobre futebol, já planejando desde 2022. O CSA, por exemplo, vai ter uma semana importantíssima em termos de bastidores. O CSA, depois da eliminação, depois que não conquistou o acesso, mas a permanência na Série B, terminando na 5ª colocação, o CSA agora se volta todo para os seus bastidores, ou seja, eleições no clube. Quem irá comandar o clube do Mutange para os próximos anos? Isso a gente também vai trazer como destaque nos próximos programas aqui do nosso Papo 10. E para fechar, mais uma vez, abraçar e agradecer aos nossos parceiros, a Madeiras do Brasil, você que está construindo, reformando, você que quer planejar os seus móveis para a sua casa, para o seu escritório, vá em Madeiras do Brasil, lá é o lugar. Massagueirinha Bar e Restaurante com 2 opções, Ponta Verde e Jatiuca, aqui é Maceió, e vem aí o Massagueirinha Arapiraca. Vai ser também, claro, um grande sucesso lá na capital do Agreste. E para fechar também, agradecendo a Carajás, aqui o importante é você. Olha, Carajás, baixe aí o aplicativo da Carajás no seu telefone agora, baixe aí. Todos os dias você vai estar recebendo ofertas, grandes ofertas, promoções da Carajás. Lembrando que aberto domingo a domingo e também, claro, nos feriados. Carajás, aqui o importante é você. Passada todas essas informações, e aí você tira suas conclusões. Quem foi o grande vitorioso na temporada de 2021? Quem se deu melhor em 2021? Foi o CSA? Foi o CRB? Foi o CSE que vai disputar pela primeira vez uma competição a nível nacional? O ASA, que volta a disputar várias competições no ano que vem, como Copa Alagoas, como Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Série D. Enfim, você torcedor, você tira a sua conclusão e você responde. Quem foi o grande vitorioso no futebol profissional em 2021? Até a próxima semana. Tchau, galera!